Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à websérie Vencendo a Crise, o roteiro jurídico para a retomada do seu negócio pós-pandemia. Bom, essa é uma iniciativa do escritório Massicano Advogados e hoje o Massicano é a maior banca jurídica da Zona Leste de São Paulo, especializada 100% em advocacia corporativa, em direito empresarial. E hoje o tema desse episódio é a questão de finanças e dívidas bancárias. E quem vai nos ajudar a trazer a luz aí jurídica é o doutor Ismael. Tudo bem, doutor Ismael? Tudo bem, André. E você, como vai? Graças a Deus. É um prazer tê-lo novamente aqui. Hoje o tema é um tema que eu acredito que muita gente vai dar atenção, porque é um problema recorrente do mundo e principalmente do brasileiro, do empresário, então, nem se fala, né? Então, dê as boas-vindas aí, se apresente rapidamente para a gente entrar no assunto, doutor. Bom, André, para mim é uma satisfação estar participando novamente, né, dessa websérie Vencendo a Crise. Acho que a gente está tratando de assuntos bem relevantes. Acho que para a vida cotidiana em geral, né, e especialmente para os empresários, né. Então, hoje nós vamos tratar de um tema bastante sensível a esse respeito, e eu espero poder contribuir aí com algumas informações para ajudar, né, os empresários a superar esse momento adverso. É isso mesmo. Bom, é importante lembrar, eu acho que já ficou claro, mas é sempre importante lembrar que o tom dessa websérie é sempre voltado à empresa, porque eu sei que tem muita gente, pessoalmente, que também tem o problema financeiro, dívida bancária, isso é muito comum, né? Mas o que a gente vai tratar hoje aqui é, assim, exclusivo para a empresa mesmo. Aliás, essa é a especialidade da Massicano Advogados, né? Então, assim, muita gente tem perguntado aí para nós, doutor, como é que eles vão conseguir, quais são as opções que eles têm diante desse cenário pós-pandemia, onde impactou diretamente a produção, impactou a demanda, impactou a abertura dos comércios, né? Comércio é porta aberta, sem a porta aberta não tem dinheiro, não tem renda, né? Enfim, né? Como é que as empresas vão se manter ativas sem capital de giro, doutor Ismael? Então, é um problema realmente crítico, né, que demanda uma análise mais aprofundada da situação de cada caso, né, que a gente não vai conseguir fazer aqui nesse espaço, mas acho que em linhas gerais, o empresário precisa ver em que ponto que está, né, essa questão da crise financeira que ele está atravessando, verificar a questão de contratos bancários, se já está inadimplido, se está prestes a entrar numa inadimplência, para você poder tentar traçar a melhor estratégia. A gente sabe que, especialmente eu que já trabalhei 5 anos para banco, né, já estive do outro lado, então a gente tem conhecimento de algumas estratégias que você pode adotar para negociar melhores condições com as instituições financeiras, né, e qual seria o momento mais oportuno de você provocar essa discussão com o banco, seja na esfera extrajudicial, negociando diretamente com o seu gerente, ou mesmo, em alguns casos mais extremos, de você trazer essa discussão aí para o âmbito judicial, para conseguir melhores condições aí, inclusive em relação a taxas de juros, em
encargos. Então, assim, esse é o momento, mais do que nunca, para você ter essa reflexão, né, de você ter essa decisão de rever o que foi feito até agora, o que está gerando problema para a empresa, para que você possa reverter, né, esse cenário e ter com isso aí um certo fôlego, né, de caixa, um melhor fluxo financeiro para você ficar adimplente, né, com suas obrigações em gerais, não só na questão bancária, mas as outras que o empresário geralmente tem, trabalhista, locação, fornecedores, enfim. Eu acho que tem que fazer uma análise geral, mas é lógico que a parte financeira que acaba pegando aí nesse momento de crise. É isso mesmo. No episódio 1, eu até trouxe aquele ditado que meu pai dizia para mim, né? Casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? E é isso mesmo. Quando termina o dinheiro, nossa mãe, sai para lá, né? Todo mundo corre atrás do rabo. Todas as áreas acabam sendo afetadas, né? Não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Bom, a pergunta, dada a sua resposta aí, empresário, eu tenho benefícios se eu tiver, por exemplo, uma assessoria da Massicano. A Massicano cuidaria dessa parte para mim, de rever os contratos, de olhar e falar, olha, esse contrato aqui é um contrato que você fez em 2018, que você ainda está pagando a prestação, os juros em 2018 eram juros altos comparado com a taxa Selic hoje, né? A gente tem condição de entrar em contato amigavelmente com o banco para provocar um acordo, né, para a gente rever isso. E caso eles endureçam, existem caminhos jurídicos que a gente pode tomar, né? Aquele outro lugar ali, você já está com uma taxa boa, faltam 3 prestações para você terminar, então não vale a pena você brigar por causa disso, você está quase no final. Esse outro aqui, você precisa parar de pagar, mesmo ficando inadimplente, mas uma inadimplência controlada, porque a gente vai tomar essa providência, aquela providência, essa providência, para que a gente consiga mudar, porque existe aí já um precedente jurídico que diz que dá para ser feito isso aí, né? Eu já tive experiência com outras empresas, enfim. É isso que a Massicano faz, doutor Ismael? Sim, exatamente. A gente tem um suporte aqui tanto na parte jurídica, né, quanto na parte técnica mesmo, de cálculos. Esse trabalho é desenvolvido aí a 4 mãos, né, tanto pelo advogado quanto por um perito, né, um perito contábil que vai fazer uma análise criteriosa do contrato, verificando eventuais excessos, né, de juros e encargos, né, cobrados pelo banco, e esse técnico, esse perito, nos sinalizando que esse contrato está excessivo, né, acima das taxas praticadas, né, pelo mercado. Então, teria 2 caminhos, né, procurar a instituição financeira, né, expor essa situação, tentar melhores condições de negociação. Isso, antes da crise, era bem difícil, né, quase inviável, né, você ter esse tipo de discussão. Com a chegada aí da pandemia, alguns bancos já flexibilizaram bastante essa situação, né, permitiram esse diálogo, permitiram, né, algumas renegociações, jogar a parcela mais para frente, diminuir o valor de parcela, enfim, para o banco também é interessante que o contrato seja cumprido de alguma forma, né, porque se o cliente simplesmente deixar de pagar, é prejuízo para
para a instituição financeira. Então, houve esse avanço, talvez não num ponto satisfatório, né? O banco ele nunca vai deixar você confortável ao ponto de você conseguir tudo que você almeja, tudo que você acha justo. Lógico, ele vai criar uma série de barreiras, e se essas barreiras não forem superadas aí no âmbito extrajudicial, e você tendo um respaldo técnico para provocar essa discussão judicialmente, eu acho que também seria um caminho, né, de você buscar o Poder Judiciário para estabelecer aí melhores condições de contrato, ou eventualmente também, por uma questão de estratégia, você falar assim, olha, por mais que você vai ficar inadimplente por algum período, acho que não seria importante nesse momento você honrar com esse contrato, vamos administrar isso e vamos focar em adimplir aí outras obrigações da empresa que são mais importantes, e aí no momento mais oportuno a gente resolve essa situação com o banco, seja numa negociação ou seja numa discussão judicial. Então, assim, essa questão financeira, ela é bem abrangente, acho que permite várias, mas é lógico, desde que o empresário esteja aí contando com o suporte de pessoas qualificadas, né, na parte jurídica, na parte contábil, técnica, para ele poder tomar essas decisões. Aqui no escritório, a gente faz esse trabalho, né, e temos aí tanto profissionais na área jurídica especializados nessa questão, quanto aí o suporte de um perito assistente que vai nos municiar aí a respeito do caminho que a gente deve adotar em cada contrato. Muito bacana. Aí, é lógico que cria uma dúvida que é o medo de muita gente, né? Eu consigo trabalhar inadimplente? Porque inadimplente, veja, vai bloquear de repente aí, meu nome vai para o Serasa, para o SPC, às vezes um fornecedor precisa que eu esteja zeradinho, né, para que ele consiga fazer o faturamento para mim. Como é que fica isso, doutor Ismael? Acho que isso vai depender muito do ramo de atividade da empresa e com que ela trabalha. Empresas que trabalham com licitação, por exemplo, elas precisam estar com toda a documentação em dia, porque senão elas sequer são habilitadas, né, nos procedimentos licitatórios. Então, aí não tem muito como fugir disso. Mas, tirando essa parte, o mercado em si, ele não é tão rigoroso de você poder se relacionar e poder desenvolver sua atividade empresária, estabelecendo parcerias, contratos, enfim, restrição. Hoje é muito difícil o empresário que não tem nenhuma pendência financeira, fiscal, trabalhista. Então, assim, o que a gente tem visto é que uma boa parcela dos empresários hoje conseguem trabalhar, assim, mesmo estando inadimplente com algumas de suas obrigações. Isso eu acho que é bem normal. É lógico que o advogado não, o empresário, ele tem que, de certa forma, ter cabeça, né, para assimilar essa situação e poder trabalhar com isso. A questão de ter uma pendência financeira não é nenhum demérito para ninguém. Eu acho que é uma situação bem comum e ele tem que tocar a atividade dele para frente e, ao mesmo tempo, administrando, né, essa situação. E aí é recomendável, né, que ele deixe a administração desse passivo com pessoas competentes, especializadas, e que ele tenha foco total no negócio dele, porque é possível você manter uma atividade empresária mesmo diante de uma inadimplência, e
É só você traçar estratégias aí para poder superar, né, e resolver de alguma forma essa pendência no momento oportuno. Se naquele momento o empresário não tem condições para saldar aquela dívida, ele só tem que fazer uma previsão, tem que ter um planejamento de que no momento mais oportuno, que ele tiver numa condição melhor, ele resolva esse problema, seja através de um parcelamento, de uma negociação com desconto, mas é plenamente possível você lidar com essa situação, né, de você manter a sua atividade empresária, mesmo com o inadimplemento de algumas obrigações. Não, e da forma como você colocou, muitas vezes essa inadimplência acaba sendo um passo estratégico que vocês sugerem para o empresário, exatamente para quê? Para conseguir sanar momentaneamente uma evasão de divisa, né? Sim. Para que essa divisa seja colocada em algo que seja mais importante no momento. E aquilo ser discutido de uma maneira profissional, de advogado para advogado, né? Porque do outro lado vai ter advogado sempre. Sim, né? com certeza. E quando você entra numa disputa, numa demanda, onde você sabe que do outro lado vai ter advogado e você entra sem advogado, você já entrou mancando no ringue, né? Sim. Porque ali, enfim. Então, é muito importante ter esse contraponto. Agora, você falou também de uma coisa, Ismael, que eu vejo que o brasileiro tem mudado nesse sentido, graças a Deus, né? Que é a questão de planejamento. Você falou, fazer um planejamento, traçar uma estratégia e fazer um planejamento. O brasileiro, por natureza, ele não é planejador, né? E a gente percebe que existem desdobramentos disso em todas as áreas, até pessoalmente, até áreas pessoais aí. Por exemplo, na minha área, que é a área de marketing, né? Eu vejo que ultimamente as pessoas têm se ocupado mais espera um pouquinho, qual que vai ser meu próximo passo? Porque não adianta eu dar esse passo aqui e depois eu vou precisar dar um outro. Onde eu vou para o outro? Né? Será que eu vou entrar numa areia movediça? Será que eu vou entrar num buraco? Né? Será que eu vou cair num precipício? Porque eu tenho que olhar para onde eu estou indo. Né? Então, na minha área, eu percebo que está havendo uma mudança. Né? Isso é bom. E o empresário, assim, é um super convite para o empresário que já começa a perceber que o planejamento é a alma do negócio, né? Entender que a parte jurídica, tiver um planejamento jurídico, isso pode tirar você de cada areia movediça, de cada precipício, ou de cada buraco, né? Impressionantemente, né, Ismael? Com certeza, acho que o planejamento ele é essencial, né, para a atividade empresária em geral, né, e na área jurídica também não é diferente. É o que eu disse, a inadimplência ela existe e praticamente a maioria dos empresários aí estão lidando com essa situação e, assim, existem duas coisas distintas, né? A gente até falou assim, olha, a gente pontualmente pode recomendar para o empresário deixar de honrar certo contrato naquele momento, às vezes para ele focar num projeto que está em desenvolvimento, e se ele tentar adimplir aquele contrato e finalizar o projeto, ele não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, olha, foca os seus recursos aí, direciona os seus recursos para você finalizar esse projeto. Finalizando esse projeto, futuramente você vai conseguir aí um ganho de capital para você resolver esse outro problema, né, essa inadimplência do contrato. Então, assim, são questões estratégicas e de planejamento. Não é simplesmente falar para o empresário, olha, não paga isso e esquece essa dívida, esquece esse contrato, não tem como você... Não vai, né? Não vai acontecer assim, né? Você percebe que algumas pessoas se tornam inadimplentes e falam, deixa esse contrato para lá, deixa essa inadimplência para lá e bola para frente e esquece a situação. Não é isso. O planejamento, ele
envolve você administrar efetivamente esse passivo, né, criar estratégias para que, no momento oportuno, você possa solucionar, né, essa pendência financeira. Então, como você bem colocou, né, o planejamento ele é primordial, né, para que o empresário possa superar, né, esse passivo, essas pendências financeiras no momento mais apropriado. A gente está falando de dificuldade financeira, de inadimplência, e o outro lado da moeda é como é que eu lido com a inadimplência dos meus clientes? Essa é uma questão importante também, porque isso acaba quebrando, né, todo o seu fluxo de caixa, né? Às vezes você tem recebíveis, ou pelo menos você teria recebíveis suficiente para você honrar com os seus compromissos financeiros. E, às vezes, uma inadimplência de um cliente seu acaba desestruturando toda a sua programação, né? Então, você tem que estar atento a isso, e acho que é muito importante também você ter uma ação aí ativa, né, de cobrança. Aqui no escritório nós temos também um departamento de cobrança que fica muito em cima aí do pessoal para tentar minimizar esse problema. Acho que a inadimplência ela vai existir de alguma forma, mas você também tem aí procedimentos específicos para você minimizar esse problema, né? Com uma cobrança efetiva, ou uma cobrança direcionada, se vê que não vai conseguir recuperar isso numa negociação amigável, extrajudicial, já entrar com o ingresso de uma ação judicial o mais rápido possível, porque isso vai servir tanto de pressão para você conseguir fechar um acordo quanto antes, como você encontrar uma solução judicial, né, de constrição de patrimônio desse devedor, para que você possa aí recuperar esse valor que ficou perdido aí ao longo do tempo. Então, também entraria, claro, dentro de um planejamento, de estratégia para que você possa lidar com essa situação que, principalmente agora na pandemia, aumentou bastante, né? O percentual de inadimplência cresceu, e as empresas também vão ter que saber lidar com essa situação para não se ver aí em maus lençóis. É isso mesmo. Ismael, então você está dizendo para mim, por exemplo, que uma empresa que tem uma assessoria full service, que a assessoria da Massicano é full service, né? Isso, é full service. Então, uma empresa que tem uma assessoria full service, como a assessoria da Massicano, ela vai se sentir, ela pode se sentir tranquila no sentido de um lado da inadimplência é eu ficar inadimplente, e existe aí um suporte estratégico para saber quando, como e a melhor maneira, ou se posso ou não ficar inadimplente, com que contrato. Então, de um lado, existe esse suporte, e, simultaneamente, existe uma outra camada, né? Que é a camada de entender a inadimplência, os meus clientes estão inadimplentes comigo, como é que eu faço para receber esse dinheiro? Porque eu já entreguei o produto, eu já mobilizei capital na matéria-prima, já paguei os meus funcionários, né? Já paguei os impostos, inclusive, referentes àquilo, e eu fiz aqui uma facilidade no pagamento, recebi uma parte e, de repente, não estou recebendo uma outra parte, né? De fato, impacta diretamente o meu fluxo de caixa, e, estando aí dentro da Massicano, a minha empresa contratando a Massicano, eu consigo ter essas duas facetas juntas, Ismael? Sim, sim. A assessoria jurídica, né, que nós desenvolvemos, ele vai te dar um suporte, independente se você for o credor
ou o devedor. E, às vezes, o mesmo cliente, ele tem as duas situações. Numa situação, ele é credor, e aí ele vai ter um suporte jurídico, uma estratégia desenhada ali para essa questão, ele sendo credor, né, para a gente tentar recuperar esse crédito dele o mais rápido possível, tá? E às vezes esse mesmo cliente também ele está inadimplente com algum contrato, e a gente também vai dar suporte para ele, né, defendê-lo nessa questão, para que ele também consiga encontrar uma melhor forma de ele solucionar essa pendência financeira. Então, assim, a assessoria jurídica, ela cobre essas duas situações e esses dois enfoques, tanto do cliente credor quanto do cliente devedor. Então, aqui, essas duas situações teriam, né, aí, soluções, né, e estratégias para que a gente consiga lidar, né, com essas situações distintas, né? Teria um trabalho desenvolvido específico para cada uma dessas situações, de crédito ou de débito. E pelo que a gente já tratou no primeiro episódio, né, que foi até o Dr. Tiago que falou, existem outras camadas que também estão inclusas nisso. Por exemplo, a gente vai ter um episódio da nossa websérie que vai falar sobre a questão de impostos, né, a questão tributária. E o Dr. Tiago até falou no primeiro episódio, né? De repente você pagou imposto a mais, dá para você receber de volta, né? Então você tem dinheiro que você não sabe nem que tem e que a gente vai olhar tudo e a gente vai descobrir se você tiver, né? E a gente vai cobrar de volta isso para isso voltar para o seu bolso, né? E a gente já vai mudar a questão tributária também para não acontecer outra vez de você pagar mais. Então, daqui para frente, a gente já vai deixar a coisa mais planejada, né? Então, quer dizer o seguinte, além dessa questão, dessas duas facetas da inadimplência, né? Existe a questão também que pode ocorrer inadimplência também na parte de impostos, né? E tem todos os outros. E uma coisa assim que eu percebo é que, no final das contas, qualquer lugar dentro de uma empresa que faça sair dinheiro de uma maneira desplanejada ou não planejada, pode colocar em risco a operação. E o problema de colocar em risco a operação é que o empresário, via de regra, para ele chegar onde ele está hoje, muita água passou por baixo da ponte, ele normalmente começou muito pequeno, foi muito desafiado, ele resolveu assumir riscos, né? E ele conseguiu passar, subir degraus, avançar. Normalmente o empresário é um vitorioso por si só, né? Ele acredita muito nele, ele acredita no negócio dele, e ele conseguiu, muitas vezes, sair de uma situação, às vezes da família dele, que não tinha dinheiro para nada, para uma situação hoje abastada. Então, ele dá valor muito para o dinheiro, ele conseguiu ter casa própria, ele conseguiu dar ensino para os filhos, né? Conseguiu ter carro, hoje, às vezes, ele tem conforto financeiro, né? E ele tem medo de perder tudo isso. E existe um mecanismo, né, que é aquele negócio da blindagem patrimonial também, né? Exatamente para proteger o patrimônio do empresário, o patrimônio pessoal dele, dos negócios da empresa. Eu sei que isso não é assunto para esse episódio, doutor, mas o senhor poderia pelo menos dar um passant rápido. Isso que eu falei é verdadeiro? É isso mesmo? Acontece muito, André. Então, a assessoria, né, full service, ela é bem abrangente mesmo, como você bem colocou. A gente está tratando de um tema específico aqui de dívidas financeiras, e aí a gente até colocou que, independente do lado que o cliente estiver, ele vai ter o suporte necessário, né, para encontrar a melhor solução, seja ele credor ou devedor. Mas é lógico que a assessoria jurídica full service ela é muito mais abrangente, porque ela vai envolver outras áreas do direito. Então, o empresário ele vai estar coberto na parte tributária, na parte trabalhista, na parte societária,
na parte de direito bancário, civil, enfim, contratual. Então, assim, essa assessoria, ela é bem abrangente e o empresário vai ter toda essa estrutura à sua disposição. Uma boa parcela, né, do empresariado começa realmente lá de baixo. A pessoa tem aí um dom, né, um espírito empreendedor, então ele começa ali uma portinha pequena, desenvolvendo uma atividade, ele vai crescendo, e muitas das vezes vai crescendo sem a estrutura necessária, né, sem o suporte técnico necessário, e ele só vai se dar conta, né, de que ele realmente precisa, né, desse suporte num certo estágio, né, da atividade empresarial dele. Porque no começo, a atividade pequena não demandaria, né, a necessidade desse suporte, e ele vai crescendo, mas sem estrutura, né? A atividade é excelente, o produto dele é muito bom, mas ele não tem a estrutura necessária para ele poder se estabelecer, sustentar, e esse é um grande problema. Então, o empresariado, ele precisa desse suporte, né, para que ele tanto se estabeleça e ele consiga também alçar aí novos voos, atingir novos patamares, novos mercados, enfim. E, logicamente, vai chegar num ponto que ele vai, o empresário bem-sucedido, ele vai naturalmente adquirir patrimônios, e isso lá na frente também pode gerar uma dor de cabeça, porque toda atividade empresária envolve riscos, né? E esses riscos, muitas das vezes, acabam afetando a esfera do patrimônio pessoal, né, do empresário. Então, o camarada começou lá de baixo, não tinha nada, conseguiu ter sucesso, né, na sua atividade empresarial, adquirir um patrimônio, mas lá na frente, por um motivo qualquer, essa atividade empresária teve problemas e ele começou, né, a ter passivos, enfim, enfrentar uma série de dificuldades, e isso pode acabar inviabilizando futuramente a atividade empresária e afetando o patrimônio pessoal que ele, com tanto esforço, conseguiu adquirir aí ao longo do tempo. Então, se o empresário ele já começar a pensar, né, nisso hoje, né, já fazer a lição de casa para ele ter o suporte jurídico em todas as frentes do negócio dele e também na parte do patrimônio pessoal dele, para que ele também trace a melhor estratégia para, na medida do possível, ele também proteger, né, aquilo que ele, com muito esforço e suor, ele conseguiu conquistar, né, ao longo da sua atividade empresarial. Isso é muito importante também. É isso mesmo. Bom, para fechar, doutor Ismael, que a gente já está com 33 minutos aí, e a ideia é a gente não passar muito disso, para não ser chato, né? Para não. As pessoas não têm muito tempo para ver essas coisas, apesar de ser muito útil, né? Então, para fechar, muita gente investiu as reservas na pandemia para conseguir manter os seus negócios, né? E agora se encontram, às vezes, com problemas financeiros, problemas de dívidas bancárias, né? Então, tendo que pensar se pagam, se não pagam, né? Essa discussão que a gente está tendo desde o início nesse episódio aqui. Vale a pena ter acesso a linhas de crédito para resolver problemas de finanças, talvez mal administrados, ou às vezes não mal administrados, frutos, por exemplo, de uma pandemia dessa que desestruturou negócios. Vale a pena trocar de dívida? Isso geralmente não é uma boa ideia, né? Quando a gente fala em linha de crédito, a gente tem que pensar que a empresa está se capitalizando. Então, eu vou tomar uma linha de crédito, lógico, sempre analisando a questão dos juros, das taxas, se elas estão condizentes
a prática do mercado, a realidade econômica que a gente está atualmente vivenciando, mas essa tomada de crédito seria para a empresa ter um capital de giro, um fluxo de caixa, um fôlego maior ali para ela poder trabalhar. Agora, se você for tomar esse crédito para saldar uma outra dívida, não vai adiantar muito, e às vezes você vai até, a não ser que você troque uma dívida que tem uma taxa de juros maior, né, por uma dívida que você conseguiu uma taxa de juros melhor. Aí sim, talvez seja um bom caminho. Mas simplesmente, olha, não estou conseguindo pagar o empregado, não estou conseguindo pagar o fornecedor, tal, então eu vou lá tomar o crédito para eu pagar aqui o fornecedor, pagar o aluguel, pagar o empregado. Geralmente esse tipo de estratégia acaba dando errado, porque ele vai acabar utilizando aqueles recursos e aí nos meses seguintes ele vai enfrentar a mesma situação e vai ter uma dívida ainda adicional, né, para ele poder pagar. Então, quando o empresário, lógico que eu sei que é tentador, né, para o empresário ele ter ali o compromisso, né, ali próximo do vencimento, ele não ter o recurso necessário para ele poder solucionar, pagar aquele compromisso, e aí tem o gerente do banco lá oferecendo um crédito para ele, pega aqui um valor que eu consegui para você aqui, vai te ajudar, tal, mas ele sempre tem em mente isso, que ele tem que dar uma boa destinação a esse recurso. Simplesmente pegar esse valor para, no momento de desespero, resolver alguma coisa, certamente vai trazer um problema maior para ele no futuro. Então, até nisso, o empresário tem que ter aí um bom direcionamento, né, uma orientação correta para que ele não entre numa situação que vai ali causar ainda maiores problemas para ele. São armadilhas, né, Ismael? Armadilhas. Com certeza. Né? Tentadoras. Mas você tem que ter uma análise mais fria da situação para que você possa tomar a melhor decisão. É isso mesmo. E eu vejo que muita gente, assim até como eu, né, tem um pouco de receio de, por exemplo, abrir a caixa de Pandora, né, a sua caixa preta ali, para falar, por exemplo, com um advogado, com, entre aspas, estranho, né, a respeito das suas dores mesmo, né? Olha, eu tenho problema aqui, tenho problema ali, mas como é que isso é tratado aí na Massicano, Ismael? André, acho que quem não tem o costume, né, de ter esse tipo de conversa, né, com um advogado, ou ter uma assessoria jurídica, talvez tenha esse receio, mas esse receio ele é facilmente superado, porque até por uma questão ética, né, da nossa profissão, nós somos obrigados a guardar total sigilo, né, das conversas, né, que nós mantemos com os nossos clientes. Então, em relação a isso, os empresários podem ficar despreocupados, porque a gente, por um dever, né, da profissão, a gente é obrigado a manter total sigilo, né, dessas informações. Então, tudo que for tratado, né, entre advogado e cliente vai ficar ali restrito a essa relação, de forma que não pode ser divulgado aí a terceiros. E também tem a parte de eventual, né, constrangimento do cliente poder expor uma situação mais delicada, mas no nosso dia a dia aqui a gente também está acostumado a ouvir, né, e lidar com esse tipo de situação. Então, para a gente é muito natural a gente poder tratar, né, de problemas sensíveis, né, dos nossos clientes, né. Então,
para a gente, talvez para o cliente pode ser que não seja, né? Mas para a gente é muito normal e natural a gente ter acessos a informações aí sigilosas ou sensíveis, né, que os clientes guardam aí a 7 chaves aí, mas para a gente é natural trabalhar com isso e manter, né, em segredo essas informações para que o cliente não seja exposto, né, de forma alguma. Não, muito bacana isso é uma questão até humana, né? Sim, E sim. saber que vocês têm experiência, vai fazer 16 anos o escritório esse ano, não é isso? E Sim. tem uma carteira gigante de empresas que vocês mantêm aí, inclusive com todo esse compliance, né? Esse cuidado com a informação e esse carinho, né? Esse cuidado humano aí, porque eu acho que isso o mundo está precisando cada vez mais disso, né? Sim, o cliente ele precisa ver que ele tem um parceiro, né, ao lado dele, né, que ele pode contar sempre que precisar, principalmente nos momentos mais complicados. Então, é uma conversa bem amistosa, de bom senso e com certeza aqui no escritório a gente não trata isso de forma diferente. Não, muito bacana, muito bacana. Bom, eu acho que a gente conseguiu cumprir muito bem aí, acho que a gente tocou em aspectos aí que foram muito provocados aí pela demanda, né? As pessoas, eu tentei focar nas coisas que mais as pessoas manifestaram para nós aí a necessidade de entender, né? E é lógico, se alguma dúvida ficou, por favor, contatem aqui o doutor Ismael, né, lá na Massicano, o doutor Tiago, eles são super abertos aí a entender melhor o caso de vocês, levem o caso de vocês, se assim acharem melhor para Massicano, pelo menos para entender como é que isso pode ser melhor tratado, né? Bom, doutor Ismael, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês aí, e vamos para o próximo episódio. Logo, logo vamos gravar o próximo episódio. E, poxa, espero que essa série seja muito útil para todo o empresário. É isso aí, André. Para mim foi uma satisfação, né, poder aí participar desse novo episódio, né, da websérie. Espero ter contribuído de alguma forma aí com as informações e vamos em frente aí para os próximos capítulos para a gente poder municiar aí o nosso público aí de dados, né, informações relevantes. Muito obrigado, viu? É isso mesmo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até mais.